Oi, gente, tudo bem? Nós somos o grupo de número 8 e nós ficamos com o caso clínico 1. O seu tema é perder na audição. E eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o nosso paciente. O nosso paciente tem como suas iniciais RUIDO. Ele tem 55 anos, ele é do sexo masculino e ele procura consultório médico devido a várias queixas, sendo elas insônia, irritabilidade, zumbido, uma dor de cabeça diária e uma dificuldade para ouvir. Tudo isso se iniciou há cerca de 6 meses e ele vem observando que tem tido uma piora clínica, dos sintomas. Em seu histórico pessoal, ele nega doenças, nega o uso de medicações, não tem histórico de cirurgia. A única coisa que ele alega é que ele teve cachumba quando ele era criança. Em sua área ocupacional, ele já trabalhou como ajudante geral na construção civil de maneira informal. E desde os seus 25 anos de idade, ele tem trabalhado como mecânico. E a partir de 2018, ele foi contratado por uma oficina do nome Padrão A e não faz uso de nenhum equipamento de proteção, porque segundo ele não gosta, tá bom? Em relação ao seu exame físico, ele apresenta uma pressão de 140 por 90 milímetros de mercúrio, seu aparelho cardíaco e seu aparelho pulmonar se encontram normal, e na otoscopia foi observado no ouvido direito discreto cerúmen, sem nenhuma hiperemia no canal auditivo e seu tímpano translúcido. No ouvido esquerdo não tem nenhuma alteração, e a partir disso foi solicitada uma audiometria. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês da audiometria, abordar um pouquinho mais, só que o que nós podemos pensar diante de um caso clínico assim? Diante de um paciente com essas queixas, quais seriam as nossas hipóteses diagnósticas e o que nós pensaríamos sobre esse caso? Bom, com relação ao histórico do paciente, é necessário a gente se atentar a alguns aspectos. Verificar se existem quadros semelhantes na família, pois isso pode estar relacionado com síndromes hereditárias que cursam com a surdez. Somado a isso também, é importante verificar a história patológica, pois existem infecções, dentre elas a cachumba, que é uma que o paciente apresentou, que está relacionada com a perda auditiva. É importante também verificar a realização de procedimentos cirúrgicos, o uso de substâncias ototóxicas e medicamentos, que também alguns podem ter características de levar à surdez. Então existem vários parâmetros a serem analisados com calma para a gente fechar o diagnóstico e levar o paciente ao melhor tratamento possível. Bom, gostaria de acrescentar algumas particularidades da história que são de suma importância no momento da avaliação, Então, além de outros aspectos, como já citados pelo Augusto, ter a noção de quanto tempo foi percebida essa perda auditiva é importante, Ter noção se ela foi súbita ou progressiva, se o paciente já sofreu trauma, se ele apresenta também hábitos que possam causar essa perda auditiva. Alguns hábitos já foram citados pelo Augusto. E também qual a atual profissão do paciente, E quais também as outras profissões e os locais de ambiente de trabalho que o paciente também já esteve presente, Então esses também são aspectos muito importantes na avaliação da história. Bom, eu vou falar um pouco sobre a otoscopia e basicamente o que ela vai ter de relevância no nosso caso em si. Basicamente a otoscopia é um processo fácil até, porém a gente tem que ter umas precauções, por exemplo, se de antemão a gente encontra já alguma barreira. Como foi citado no nosso caso, o nosso paciente tinha um pouco de cerúmen, só que esse pouco não é suficiente para impedir a realização do procedimento. No caso, até é bom que se tenha um pouco de cerúmen, que não fique retirando o tempo inteiro, porque isso é uma das camadas de proteção que o nosso corpo tem em relação a alguns agentes, alguma coisa que possa vir a ocorrer no pavilhão auditivo, na orelha mais externa, no caso.
Analisado isso, caso tenha, a gente faz a limpeza, a retirada, né? E aí depois a gente entra com o otoscópio. Basicamente a gente vai fletir essa região da orelha e vai introduzir o otoscópio, no caso, em busca do triângulo luminoso na membrana timpânica. Só um detalhe que em crianças a gente vai fazer isso para baixo. Feito isso, a gente vai na otoscopia buscar, por exemplo, se a membrana estiver turva, aí a gente suspeita de alguma infecção, se teve alguma lesão, algum trauma, alguma perfuração e dá para se identificar por ali. A gente vê se está tendo algum problema nas estruturas da nossa orelha, se no caso não foi identificado, se o paciente já saiba que tem uma surdez congênita no caso e algum desses membros é encurtado e ele não permite a realização de todo o movimento para a passagem correta do som, né? A propagação do som, no caso. Basicamente vai servir para isso. Então a gente pode ter como uma confirmação ou exclusão do diagnóstico do nosso paciente, basicamente, simplesmente uma questão de exclusão, porque basicamente a clínica e a audiometria serão mais importantes, porque a gente sabe que o paciente já trabalhou em construção civil, ele vive trabalhando como mecânico, e a gente sabe que nesses tipos de paciente, geralmente o que ocorre é a longa exposição a altas frequências, no caso, né? Valores acima de 86 dB, se não me engano, são suficientemente capazes para causar algum tipo de lesão já crônica, no caso, e como a perda de audição ocupacional é um processo longo, gradativo e irreversível, isso direciona mais para isso, no caso. A gente suspeitaria na otoscopia algum trauma, como eu falei novamente, uma infecção, algo relacionado a isso. Bom, e o que a gente espera encontrar numa otoscopia desse tipo de paciente? Bom, basicamente nada relevante para esse tipo de acometimento, porque o mecanismo fisiopatológico do paciente em questão já é o mais por um estresse oxidativo que se dá nas células ciliadas. Então, a otoscopia não consegue ter esse tipo de diagnóstico, o que no caso a audiometria seria a melhor indicada, no caso. E aí a gente tem associado também à clínica, a gente chega a um critério de diagnóstico mais assertivo, no caso. Como nós já vimos no nosso caso clínico, a gente tem um paciente com suspeita de perda auditiva. E para nós constatarmos essa perda e saber a intensidade que ela se encontra, nós temos que recorrer a um exame chamado de audiometria. A audiometria é um exame bem simples, é um exame indolor, que não é invasivo, dura entre meia hora a 1 hora, até um pouco mais dependendo do paciente. Quem vai realizar esse exame é um fonoaudiólogo, mas pode ser feito pelo um otorrino também. Não tem uma preparação muito complexa, a única coisa que o paciente tem que fazer é que no dia anterior, ali entre 14 até 16 horas antes do exame, ele não fique exposto a nenhum tipo de som muito intenso, não fique em lugares muito barulhentos e coisas do tipo. Fazer uma espécie de descanso auditivo. Nós temos dois tipos de audiometria. Nós temos a audiometria tonal, que é a capacidade do paciente escutar e compreender sons aleatórios, pode ser som de animais, de objetos, coisas do tipo do dia a dia. E nós temos a audiometria vocal, que é a capacidade do paciente escutar e compreender o que o avaliador vai estar falando com ele. Normalmente, nós vamos ter a realização somente da audiometria tonal aérea, que é basicamente o seguinte: o paciente vai usar fones de ouvido e ele vai ficar com botões, né, para sinalizar se ele está escutando ou não o som em qual orelha ele está escutando, ou ele pode fazer somente sinalização com as mãos, levantar a mão do lado que ele escutou aquele som. Audiometria tonal aérea, o paciente vai colocar fones de ouvido e vai dizer quando ele escutar um som ou não. E em alguns outros casos, alguns exames que são um pouco mais completos, o paciente vai fazer também a audiometria tonal vibratória, que ele não vai usar fone de ouvido, ele vai usar um aparelho retroauricular e vai ficar vibrando nas estruturas ósseas que compõem o aparelho auditivo, para que ele consiga entender e compreender aqueles sons por meio da vibração, né? Para que ele consiga compreender se aquele som, se o problema daquele paciente é por estrutura orgânica ou se é por estrutura óssea, né? E em seguida o paciente vai fazer a audiometria vocal, que vai ser basicamente o avaliador falando com o paciente, começando numa tonalidade um pouco mais alta, depois ele vai reduzindo até chegar ao ponto que o paciente não vai conseguir escutar. E é muito importante destacar nesse ponto que vai chegar ao ponto que o paciente não consegue escutar, mas antes dele vai chegar ao ponto que o paciente consegue escutar a voz do avaliador, mas ele não consegue compreender.
Então, normalmente o curso da audiometria é esse, dentro daquela cabine isolada, o paciente fica conversando com o avaliador e faz primeiro a audiometria tonal e posteriormente faz a audiometria vocal. Feito o exame, vamos passar então para a avaliação dos resultados. A avaliação do resultado da audiometria sempre vão vir 2 gráficos que vão relacionar a intensidade do som em decibéis com a frequência do som em hertz. E é basicamente uma coisa muito simples. Vamos olhar, vai ser observado qual a intensidade necessária de determinado som para que o paciente consiga escutar determinada frequência. Então, por exemplo, nós podemos ter um paciente que, para uma frequência de 1 kHz, ele precisa de 10 decibéis, 15 decibéis, que é um paciente que tem um aparelho auditivo funcionante e muito bem. Mas nós também podemos ter um paciente que tenha a necessidade de, para escutar 1 kHz, ele precisa colocar 80 decibéis, 100 decibéis, que o paciente já vai ter uma perda auditiva considerável. Então, é sempre fazer essa variação. Vamos ter um gráfico de orelha esquerda e orelha direita. Num lado a gente vai ter a intensidade do som em decibéis, do outro lado nós vamos ter o volume do som em hertz, a frequência. E nós vamos avaliar quanto é necessário que o paciente tenha de intensidade para ele escutar determinada frequência. Nós vamos sempre ter 2 gráficos, um para cada orelha. E se aquele paciente tiver feito audiometria tonal aérea e vibratória, nós vamos ter que fazer, sempre vai ter lá 2 gráficos. Um vai ser para audiometria tonal vibratória e outro vai ser para audiometria tonal aérea. E por que não tem um terceiro gráfico, já que tem audiometria também vocal? Porque na maioria das vezes, o que você vai ter de resultado na audiometria vocal vai ser muito semelhante ao que você vai ter na audiometria tonal aérea, que é basicamente a capacidade do paciente escutar sons por meio do ar, vibração do tímpano. Então, meio que você casa o resultado desses dois resultados num gráfico só. Então, resumindo, sempre vão ser 2 gráficos, um para cada orelha, e se o paciente fizer as 2 audiometrias, tanto a tonal como a tonal aérea como a tonal vibratória, você vai ter ali dois gráficos separados, um para vibratório e um para aérea, que você também vai ter ali dentro a questão da audiometria vocal casada com aquele quadro. Quanto maior for a intensidade do paciente, para ele poder falar, para ele poder escutar determinada frequência, maior é a perda auditiva do quadro dele. Em relação a risco ocupacional, antes de tudo é importante a gente ter uma definição do que é. O risco ocupacional vai ser uma situação não saudável ou que não esteja dentro das conformidades e regulamentações que possa gerar algum dano ou risco à integridade física ou saúde do indivíduo no seu ambiente de trabalho. Risco ocupacional pode ser dividido em 5 categorias. Entre elas a gente tem o risco físico, risco químico, risco biológico, risco ergonômico e risco de acidentes. O paciente em questão, trabalhando numa oficina de mecânica, ele vai estar exposto a riscos físicos, químicos, ergonômicos e riscos de acidente. Dentre os riscos que ele vai estar exposto, os riscos físicos. Dentre os riscos físicos, o que mais chama atenção nesse caso é a exposição a ruídos contínuos ou a ruídos de alto impacto, principalmente se esses ruídos forem acima de 86 decibéis. Além disso, dentro dos riscos físicos, a gente tem a exposição à umidade e a radiação não ionizante e também a vibrações. Nos riscos químicos, a gente pode ter uma exposição a substâncias como óleos, solventes, monóxido de carbono, inalação de poeira metálica, tudo isso entra na parte de riscos químicos. Nos riscos ergonômicos, a gente tem uma postura inadequada e também o transporte manual de peso. Os riscos acidentais, eles trazem a possibilidade de queimadura, possibilidade de choque elétrico, possibilidade de cortes, lacerações e de queda de objetos, de veículos sobre o trabalhador. Então, basicamente, esses são os riscos que ele vai estar exposto trabalhando numa oficina mecânica se não tomar os devidos cuidados. Olá pessoal, eu vou falar a respeito dos equipamentos de proteção individual que vão estar relacionados a indivíduos que trabalham em ambientes em que se é necessário se utilizar esses EPIs. Entre eles, nós vamos destacar as luvas de proteção, que vão estar relacionadas à prevenção contra riscos contra perfuração, queimaduras
choques elétricos. Além disso, os calçados de segurança, que vão estar relacionados à proteção contra riscos ergonômicos, riscos acidentais, que podem fazer com que o indivíduo possa sofrer de alguma forma algo que possa ser prejudicial à sua vida. Os protetores faciais vão prevenir o indivíduo contra riscos de estilhaços, perfurações também. Então é importante se utilizar esses equipamentos de proteção individual. Além disso, a pessoa que trabalha nesses lugares, ela vai precisar utilizar máscaras, vai precisar utilizar óculos de proteção, principalmente contra os riscos biológicos, os riscos químicos, além dos protetores auriculares, que são bastante importantes para se prevenir a perda auditiva ocupacional. Dessa forma, o uso do protetor auricular ou protetor auditivo é um equipamento de proteção individual indispensável em muitas situações. Porém, ele não é a única solução para isso. O empregador ele tem que identificar as fontes do ruído e procurar atenuar o barulho, se possível, isolar completamente, na fonte do barulho até a sua trajetória. Somente enquanto estiver implantado essas medidas de proteção coletiva ou naqueles em que esse isolamento é inviável, é que o EPI deve ser usado. Principalmente nesse caso, o protetor auricular ou auditivo. É possível também se utilizar o EPI como uma proteção a mais à exposição de curta duração desse ruído. Então, dessa forma, é importante utilizar os equipamentos de proteção individual e de que eles vão servir tanto para proteger o empregado contra os riscos, principalmente da perda auditiva ocupacional, como também os outros riscos acidentais, como também o empregador, em que ele vai estar contribuindo significativamente para a proteção do seu empregado. Agora nós vamos para um rápido resumo, para a gente fixar bem esse tema. Como já foi falado anteriormente, a perda auditiva ocupacional é resultado de acidentes laborais, e na maioria dos casos ela pode ser evitada quando os devidos cuidados são tomados. Mesmo sendo altamente evitáveis, o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional constatou em 2016 que alguns setores apresentam prevalência de perda auditiva dentre seus funcionários próximos a 20%, como no caso da mineração e da construção. Então, vou citar aqui algumas coisas relacionadas à etiologia e ao quadro clínico do paciente com perda auditiva, principalmente relacionado à perda auditiva ocupacional. Eu acredito que a etiologia mais importante deve ser a exposição frequente a ruídos. Esses ruídos podem ser de alta intensidade, moderada intensidade, mas a frequência deles também vai ditar o grau de lesão que o paciente pode sofrer. Dentro dessa lesão, a gente tem um mecanismo que é a perda auditiva neurosensorial, onde ocorre uma lesão nos órgãos de corte. São células ciliadas que existem ali, que vão auxiliar no processo auditivo. Essas células vão ser lesadas ou até mesmo destruídas, e isso vai determinar o grau de perda auditiva também com relação à progressão, se vai ser permanente, se vai ser temporário. Tudo isso vai depender da situação que o paciente se expõe. Existe uma definição mais recente, uma situação que é entendida mais recentemente, que é a perda oculta da audição. Essa perda oculta ela se dá porque no exame de audiometria, em outros exames para determinar o grau de audição, o paciente se apresenta normal, mas ele vem com queixas, queixas de zumbido, queixas de desconforto auditivo, queixas realmente de alguma deficiência. E aí a gente tenta descobrir o que é que está acontecendo. No caso, são exposições frequentes a determinados ruídos na ocupação desse paciente, que pode levar a uma perda auditiva por deficiência nas sinapses auditórias, nessas células ciliadas. E entrando já em quadro clínico desse paciente,
a gente tem que ele vai apresentar alguns sintomas, alguns sinais, né, de perda auditiva, principalmente sensação de desconforto auditivo, um abafamento, né, não há uma clareza na audição. O zumbido é uma característica bastante frequente nestes pacientes, tontura, dificuldade de entendimento da fala. O paciente também vai repetidas vezes pedir para que você diga novamente o que você estava falando, porque ele não entendeu. Ele vai dizer expressões como em, como, o que, e isso vai já ser um indicativo, quando ocorre de forma frequente, um indicativo de que esse paciente pode estar perdendo a audição. É uma perda geralmente progressiva, não ocorre de forma súbita, mas é algo que o paciente vai percebendo uma dificuldade maior ao longo do tempo. E também está associada a dificuldades para dormir, dificuldades para interagir socialmente, principalmente em ambientes com bastante agitação e ruídos, e também está associado à ansiedade e estresse desse paciente. Outra coisa interessante é perceber, quem mora junto com o paciente, quem convive, né, com aquele paciente, que ele vai ouvir rádio, ouvir televisão, falar ao telefone sempre com um volume de maior intensidade, né? Vai aumentar o volume para poder conseguir ouvir melhor. Então é um conjunto desses fatores que a gente vai direcionar para o diagnóstico. Bom, eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico e tratamento da perda auditiva, né? Começando pelo diagnóstico. O diagnóstico, ele primeiramente, devemos avaliar o histórico pessoal do paciente, né? Saber se ele vem percebendo essa perda auditiva durante um determinado tempo, um período de tempo, sons que antes eram audíveis para ele e agora ele não está conseguindo captar bem esses sons, né? Depois também devemos avaliar, fazer o exame físico e junto fazer uma audiometria e a otoscopia, né? Os dois exames já foram citados pelos nossos colegas aí, então não vou citar de novo. Então, o diagnóstico vai dar basicamente pela junção disso tudo, né? Já o tratamento, não tem nenhum tratamento curativo para a perda auditiva. Porém, existem algumas alternativas com a tecnologia, que são aparelhos auditivos que amplificam o som e acaba que o paciente consegue ouvir normalmente, né? Ela não é uma doença incapacitante, então a pessoa pode trabalhar normalmente e tudo mais, só que é limitante. Então é importante que o paciente faça um acompanhamento periódico com o seu médico, né? Justamente para poder mensurar essa perda auditiva e indicar ele no seu trabalho e no seu cotidiano suas limitações, né? Poder mensurar isso tudo. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para trazer para vocês aqui de conteúdo nessa mini aulinha e queria agradecer a todos que ficaram até o final e espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante com a gente. Não esquece de deixar um joinha aqui embaixo e obrigada.